Olá, eu sou o professor Lucas Neto. Sejam bem-vindos a mais um programa Escola Bíblica no seu lar. Hoje nós vamos estudar a lição de número 11, que tem como título O Jovem e a Comunidade. Dentro deste tema nós vamos falar sobre dois assuntos. O primeiro deles, um só corpo. Em segundo lugar, vamos falar sobre os membros da comunidade. Vamos então dar início à nossa aula de hoje. Item número 1, um só corpo. Na sequência da carta aos Romanos, do 3º ao versículo 8 do capítulo 12, o apóstolo Paulo nos exorta sobre o devido uso dos dons espirituais e a vivermos em uma unidade de fé. Romanos capítulo 12, versículos 3 a 8, diz assim a palavra do Senhor: Porque pela graça que me foi dado, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ou o que ensina, esmere-se no fazê-lo. Ou o que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui, com liberalidade. O que preside, com diligência. Quem exerce misericórdia, com alegria. O apóstolo sumariamente nos ensina que na condição individual, quando nos reunimos em coletividade, formamos então um só corpo, a Igreja, com o objetivo primordial de exaltar e glorificar o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, utilizando-se dos dons espirituais repartidos a cada um, segundo a sua fé, para o aperfeiçoamento dos santos, para a excelência do desempenho na obra de Deus, de forma que todos cheguemos a uma unidade de fé, ao pleno conhecimento de Deus e a uma perfeita maturidade espiritual, sendo então a imagem e semelhança de Cristo. Isso nós podemos ler na carta aos Efésios, no capítulo de número 4, versículos 11 ao 13, que diz assim a palavra do Senhor: E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé, ao pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Considere-se que em coletividade devemos ter as seguintes características e forma de conduta. Em primeiro lugar, nós não devemos nos considerar melhor do que os outros e nem sermos autossuficientes ou pensarmos que temos talentos ou virtudes a mais do que realmente temos. E na carta aos Romanos, o apóstolo Paulo, em seu capítulo 12, foi bem claro quanto a isso. No versículo 3, em sua parte A, que diz assim: Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que
convém. Em segundo lugar, nós devemos ter em mente que cada um de nós, cristãos, temos o mesmo valor para Deus e que devemos exercer a nossa fé com moderação, conforme a função na obra de Deus que nos foi outorgada, segundo a medida da fé em Jesus, que Ele mesmo repartiu para cada um. Romanos capítulo 12, versículo 3, na parte B, diz assim: antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Vamos passar agora a ver qual é o conceito de dons espirituais. Dom espiritual é uma dotação sobrenatural concedida pelo Espírito Santo a uma pessoa para o serviço e execução dos propósitos de Deus na igreja e através dela. Não sendo estes dons espirituais qualidades humanas aprimoradas por Deus, mas dádivas, favores imerecidos que o Senhor concede aos homens para revesti-los de poder, a fim de que o nome do Senhor seja glorificado. E na primeira carta de Pedro, capítulo de número 4, versículos de número 7 ao 11, diz assim a palavra do Senhor: ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios a bem das vossas orações. Acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Sede mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Quais são os objetivos dos dons espirituais? Em primeiro lugar, em termos assim genéricos, os objetivos são, em primeiro lugar, glorificar o Senhor Jesus. E no Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo 16, versículos 12 ao 14, diz assim a palavra do Senhor: tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber tudo que é meu e vou-lo-á de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu, por isso é que vos disse que há de receber do que é meu e vou-lo-á de anunciar. Portanto, aqui o Senhor Jesus fala que o Espírito Santo, o Espírito da verdade, virá para anunciar as coisas que hão de vir e ele glorificará o Senhor Jesus. Então, primeiro objetivo dos dons espirituais, glorificar o Senhor Jesus. Em segundo lugar, confirmar a palavra de Deus. E agora nós vamos para Marcos, capítulo de número 16, versículo que vai do 14 ao 20, confirmar isto como objetivo. Marcos 16,
14 ao 20 diz assim: Finalmente apareceu Jesus aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito aos que tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem porém não crê será condenado. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados. De fato, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus. E eles, tendo repartido, pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguia. Segundo o objetivo dos dons espirituais, confirmar a palavra de Deus, expelindo demônios, falando novas línguas, pegando em serpentes, e se alguma coisa mortífera beber, não lhes fará mal, impondo a mão sobre os enfermos e curando. Estes são os sinais, os prodígios, as maravilhas que confirmam a palavra de Deus. Em terceiro lugar, como objetivos dos dons espirituais, nós temos de promover o crescimento em quantidade e qualidade da obra de Deus. No livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 6, nós temos aqui um experimento de um crescimento multiplicativo, muito grande, do número de discípulos. Diz assim a palavra de Deus, Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículos 1 ao 7. Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: Não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a toda a comunidade e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram-nos perante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. Crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Em quarto lugar, tem os dons espirituais, também tem como objetivo desenvolver a unidade e a edificação espiritual da igreja. E em quinto e último lugar, realizar o aperfeiçoamento dos santos, como nós já lemos lá em Efésios capítulo 4, versículos 11 ao 13, onde o Senhor escolheu apóstolos, pastores, evangelistas, profetas, mestres, para aperfeiçoar os santos. Vamos falar agora sobre a classificação dos dons na Bíblia. E em primeiro lugar, nós vamos falar dos dons espirituais propriamente ditos. E na realidade, esses dons espirituais são dádivas e poderes que o Espírito Santo concede a alguns crentes com o intuito de que seja evidenciado no meio do povo de Deus a presença do Senhor e seja também confirmado o poder do Evangelho de Cristo. E na primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 12, versículos 1 a 11, nós vamos ver exatamente acerca
dos dons espirituais. Diz assim a palavra do Senhor. A respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Sabeis que outrora, quando éreis gentios, deixáveis conduzir-vos aos ídolos. Quando mudos, aos ídolos, conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo éreis guiados. Por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso, porque a um é dada mediante o Espírito a palavra da sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. A outro, no mesmo Espírito, a fé, e a outro, no mesmo Espírito, dons de curar. A outro, operações de milagres. A outro, profecia. A outro, discernimento de espíritos. A um, variedade de línguas. E a outro, capacidade para interpretá-las. Mas um só, e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas, distribuindo-as, como lhe apraz, a cada um individualmente. Portanto, vamos aqui de forma mais didática fazer uma classificação dos dons espirituais. E, em primeiro lugar, nós vamos dividir em 3 grupos os dons espirituais, em número de 3 grupos. Então, o primeiro grupo é o grupo de elocução ou manifestação verbal. Os dons espirituais relacionados à elocução ou manifestação verbal. Como segundo grupo de classificação dos dons espirituais, nós temos a revelação ou saber. Dons espirituais de revelação ou saber. E como terceiro grupo, nós temos dons espirituais de poder. Portanto, 3 grupos classificados como dons espirituais. Os dons espirituais de elocução ou manifestação verbal, os dons espirituais de revelação ou saber e os dons espirituais de poder. Dentro destes grupos, nós temos então uma subclassificação. Então, por exemplo, o grupo dos dons espirituais de elocução ou manifestação verbal é composto de profecia, variedade de línguas e interpretação de línguas. Então, vamos aqui colocar qual é o objetivo de cada um. Então, dom de elocução ou manifestação verbal, profecia. Tem como objetivo trazer mensagens de Deus aos crentes, com a finalidade de exortar, de edificar e consolar a igreja. Então, o dom de profecia traz mensagem de Deus aos crentes. Nós podemos dizer que é a pregação da palavra, que tem como finalidade exortar, edificar e consolar a igreja. Como dom espiritual de elocução, temos ainda variedade de línguas. E o objetivo espiritual do dom de elocução, variedade de línguas, é falar em línguas estranhas, de forma sobrenatural, para a própria edificação de quem fala.
falar em línguas estranhas de forma sobrenatural para a própria edificação de quem fala. E como terceiro dom de elocução ou manifestação verbal, nós temos a interpretação de línguas. Interpretar as línguas estranhas faladas por si próprio ou por outrem, para edificar a igreja e a quem está falando em línguas. Então, a variedade de línguas estranhas, de forma sobrenatural, ou seja, vindo do Espírito Santo, é para a própria edificação de quem fala. Agora, porém, se há interpretação de quem tem um dom de variedade de línguas, aí essas línguas estranhas faladas é para edificar a igreja e também a quem está falando em línguas estranhas. Portanto, estes são os 3 dons espirituais classificados como dons de elocução ou manifestação verbal: profecia, variedade de línguas, interpretação de línguas. Vamos agora trabalhar a questão dos dons de revelação ou saber. E como dom espiritual de revelação ou saber, nós temos a palavra de sabedoria, em primeiro lugar. E esta palavra de sabedoria é quando se dá em ocasiões especiais e de forma sobrenatural, palavras orientadoras para a solução de problemas considerados insolúveis. Portanto, dons espirituais classificados como revelação ou saber, o primeiro é a palavra de sabedoria. Como segundo, nós temos a palavra da ciência. E a palavra da ciência, como dom espiritual de revelação ou saber, tem como objetivo espiritual ter o conhecimento sobrenatural de acontecimentos sem qualquer comunicação natural a respeito dos fatos, com um propósito exclusivo de edificação, exortação e promoção do crescimento espiritual do povo de Deus. Como terceiro dom espiritual, classificado como dom de revelação ou saber, nós temos discernimento de espírito, que tem como objetivo espiritual identificar operações espirituais em acontecimentos e fatos cotidianos. Por exemplo, saber a origem de qual é o espírito que fala naquele momento. Se é o Espírito de Deus ou se são os espíritos demoníacos. Portanto, como dons classificados de revelação ou saber, também nós temos 3: palavra de sabedoria, palavra da ciência, discernimento do espírito. Essa classificação didática está baseada exatamente no texto que nós lemos da primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 12, versículos 1 a 11, onde todos estes dons espirituais são mencionados. E como último grupo, ou última classificação, nós temos os dons de poder, que também tem 3 dons espirituais. Dons de poder tem, em primeiro lugar, o dom da fé, que tem como objetivo espiritual permitir a realização de algo inexplicável. Como segundo lugar, curas. Ou seja, o nome já diz curar enfermidades, sarar enfermidades, doenças. E como terceiro dom de poder, nós temos milagres, que tem como objetivo espiritual operar distintamente da cura de enfermidades, ou seja, maravilhas. Por exemplo, quando o Mar Vermelho foi aberto para o povo de Deus passar, isto foi um milagre, uma maravilha, um sinal, um prodígio de Deus. Portanto,
os dons espirituais se classificam em três: dons de elocução, dons de revelação ou saber e dons de poder. O de elocução está dividido em três: profecia, variedades de línguas, interpretação de línguas. O de revelação, também em três: palavra de sabedoria, palavra da ciência, discernimento de espírito. E os dons de poder, fé, curas e milagres. Passemos agora também a falar sobre os dons ministeriais. Dons ministeriais são dádivas concedidas aos homens com os objetivos de aperfeiçoar os santos, administrar a obra e o ministério, e também a edificação do corpo de Cristo, para se alcançar a unidade da fé, conhecimento do Filho de Deus, de modo a tornar-se um varão perfeito. E para os dons ministeriais nós temos 5. A classificação são de 5. Em primeiro lugar, o Senhor chama uns para apóstolos. E o objetivo espiritual do ministério de apóstolo ou seja, os apóstolos são os mensageiros de Deus com uma missão especial e inédita, nunca realizada, antes acompanhadas de operações de milagres e poderosa palavra. Depois nós temos o dom ministerial de profetas. E os profetas são os homens escolhidos por Deus para anunciarem as mensagens do Senhor, reveladas ou intuitivamente discernidas. Em terceiro lugar, como dom ministerial, nós temos os evangelistas, que são os obreiros que trabalham para a expansão das fronteiras da igreja, levando as pessoas a se converterem a Cristo, aumentando assim o número de membros da igreja do Senhor Jesus Cristo. Como quarto dom ministerial, nós temos os pastores, que são os servos que cuidam do rebanho, ou seja, alimentam e protegem as ovelhas, procuram as ovelhas perdidas e as livram de animais ferozes. Como quinto e último dom ministerial, nós temos os mestres, que são os professores dos assuntos religiosos, com base na palavra viva, dadas por revelação divina para a perfeita compreensão e interpretação da lei. Portanto, 5 são os dons ministeriais: apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, chamando a atenção que o dom ministerial de apóstolo não se trata de cargo ministerial, trata-se de ministério, ou seja, de função, de missão especial. E isso nós podemos ler na carta aos Efésios, em seu capítulo de número 4. Inclusive já lemos nessa aula, mas vamos ler de novo, confirmando esses dons ministeriais no versículo de número 11, que diz assim: e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Passemos agora a ver sobre os dons de serviço, ou chamado dons assistenciais, que são os ministérios práticos da igreja. E esses dons de serviço ou assistenciais são dádivas concedidas aos homens para o exercício contínuo assistencial da igreja mediante ações que gerem boas obras para a glorificação do nome do Senhor. Então nós vamos ler aqui novamente na carta aos Romanos,
no capítulo 12, que é o capítulo que nós estamos estudando nesse instante, em que, do versículo de número 3 até o... vamos ler a partir do primeiro versículo, que diz assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos somos um só corpo em Cristo, e membros uns dos outros, tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ou o que ensina, esmere-se em fazê-lo. Ou o que exorta, faça-o com decisão, ou com dedicação. E o que contribui, com liberalidade. O que preside, com diligência. Quem exerce misericórdia, com alegria. Portanto, aqui nós podemos extrair dos dons de serviços ou assistenciais 6 dons. Em primeiro lugar, o de ministério, que tem como objetivo ministrar a prestação de serviço material e espiritual sem esperar reconhecimento ou remuneração. Em segundo lugar, ensinar os ofícios profissionais, tanto na teoria como na prática. Exortar, em terceiro lugar, promover a ajuda, assistência, encorajamento, ânimo, consolo e a demonstração das pessoas. Em quarto lugar, contribuir, doar generosamente de forma voluntária aos necessitados, sem esperar recompensas ou reconhecimento. Em quinto lugar, presidir, conduzir, dirigir, organizar, liderar e orientar as pessoas com segurança, conhecimento e discernimento espiritual. E em sexto lugar, misericórdia, da assistência espiritual aos sofredores, necessitados, carentes, fracos, enfermos e presidiários, promovendo visitações e apoio espiritual. Portanto, como dons de serviço, nós temos 6: ministério, ensinar, exortar, contribuir, presidir, misericórdia. Estes dons, baseados em Romanos, capítulo 12, versículos 1 a 8. Portanto, dos dons na Bíblia que nós encontramos, nós temos os dons espirituais, propriamente ditos, os dons ministeriais e os dons de serviço. Passemos agora ao item 2 da lição, que diz o seguinte: os membros da comunidade. Virtudes recomendadas para os membros da igreja pelo apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, do 9º ao 20º versículo do capítulo 12 da carta aos Romanos, nos recomenda a prática e virtudes inerentes a um autêntico e verdadeiro cristão, sendo a base destas virtudes o amor, sem hipocrisia. Então vamos fazer a leitura na carta aos Romanos, capítulo 12, versículos 9 ao 20, que diz assim: o amor seja sem hipocrisia. Detestai o mal, apegando-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros.
No zelo não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes. Compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade, abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram, e chorai com os que choram. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros. Em lugar de seres orgulhosos, condescendei com o que é humilde. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. A partir deste escrito lido do apóstolo Paulo, Romanos 12, do 9 ao 20, vejamos então quais são estas virtudes que ele nos recomenda para a prática de forma individualizada. Então, foram 8 virtudes, e da primeira ele fala sobre o amor. Então, o significado é do amor, que nós devemos amar a todos incondicionalmente, sem falsidade, sem hipocrisia ou só de aparência. Então, se inclinando sempre a fazer o bem. Romanos 12, 9, ele diz: o amor seja sem hipocrisia. Detestai o mal, apegando-vos ao bem. Em segundo lugar, ele fala de honra, de honrar. E o significado de honra e de honrar é exaltar o outro, mais que a si mesmo, amando as pessoas de verdade, não fazer comentários depreciativos para com os outros. Romanos 12, 10 diz: amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Na carta aos Filipenses, em seu capítulo de número 2, versículo 3, nós podemos ler o seguinte: nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Em terceiro lugar, servir. Prestar serviço a Deus de forma zelosa, com diligência e com fervor espiritual. Romanos 12, 11 diz: no zelo não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Na carta aos Hebreus, capítulo de número 6, versículos 10 a 12, diz o seguinte, a palavra do Senhor: porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciastes para com o seu nome, pois servistes e ainda servis aos santos. Desejamos, porém, que continue cada um de vós mostrando até ao fim a mesma diligência para a plena certeza da esperança, para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que pela fé e pela longanimidade herdam as promessas. Em quarto lugar, o Senhor
através do apóstolo Paulo, diz que nós devemos ter alegria no coração, ou seja, ter uma permanente alegria por ser salvo em Cristo Jesus, não se desesperando, independente de qualquer circunstância, frente às tribulações, mas sendo pacientes e perseverando em oração. Romanos 12:12 diz: regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes. Na carta aos Filipenses, capítulo 4, versículos 4 ao 7, diz o seguinte: carta aos Filipenses, capítulo de número 4, versículo 4 ao 7, diz assim: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos, seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Versículos 11 ao 13 diz: digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, tanto ser estar humilhado como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Em quinto lugar, como virtude recomendada pelo apóstolo Paulo, a da generosidade. Ser generoso, ou seja, ajudar ao próximo em suas necessidades, segundo as nossas possibilidades materiais e espirituais. Romanos capítulo 12, versículo 13 diz: abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Em Tiago, na carta de Tiago, capítulo de número 2, versículos 14 ao 17, diz assim a palavra do Senhor: meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhe disser: ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Como sexta virtude, o de abençoar os inimigos. Desejai proferir palavras abençoadoras para com aqueles que nos perseguem. E isto só é possível pelo presidir do Espírito Santo em nossas vidas. Devemos sempre fazer o bem a todos e não o mal. E isso está na carta aos Romanos, capítulo 12, versículo 14, que diz assim: abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Mateus, capítulo de número 5, Evangelho de Jesus segundo escreveu Mateus, em seu capítulo 5, versículo 44, diz o seguinte: eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Palavras do Senhor. Como sétima virtude, nós temos a solidariedade, ou seja, manter uma reciprocidade de união, de apoio
e de comunhão com os outros, seja na alegria ou na dor. Romanos, capítulo 12, versículo 15 diz: alegrai-vos com os que se alegram, e chorai com os que choram. No livro de Atos dos Apóstolos, em seu capítulo de número 2, versículo 42, diz assim a palavra do Senhor, como este exemplo de solidariedade. Atos 2, 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. E como última virtude, imparcialidade. Não fazer acepção de pessoas, tratando a todos de forma igualitária, independente de posição social, intelectualidade ou qualquer outro parâmetro hierárquico, não sendo sábios aos nossos próprios olhos. Romanos capítulo 12, versículo 16 diz assim: tende o mesmo sentimento uns para com os outros. Em lugar de serdes orgulhosos, condescendei com o que é humilde. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Romanos capítulo 2, no versículo 11, a palavra de Deus diz assim: porque para com Deus não há acepção de pessoas. Tiago, carta de Tiago, capítulo 2, versículo 1 diz: meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Portanto, as virtudes recomendadas neste texto que nós lemos de Romanos capítulo 12, versículo 9 ao 20, são em número de 8. E nós vamos agora recapitular: amor, honra, servir, alegria, generosidade, abençoar os inimigos, solidariedade e imparcialidade. Imparcialidade. Vamos falar também, agora neste momento, sobre a vitória do bem sobre o mal. O bem sempre vai vencer o mal. Na sequência do capítulo 12 da carta aos Romanos, em seu final, o apóstolo Paulo nos ensina a vencer o mal com o bem, com a seguinte postura moral e espiritual: em primeiro lugar, sempre devemos fazer o bem a todos os homens. Romanos 12, 17 diz: não torneis a ninguém mal por mal, esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Em segundo lugar, o apóstolo Paulo diz que nós devemos nos esforçar para viver a paz com todos os homens. Romanos 12, 18. Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Em terceiro lugar, o apóstolo Paulo diz que não devemos nos deixar vencer pela ira e com isso praticar uma vingança contra o próximo. Tanto o julgamento como a sentença dos atos das pessoas vem do Senhor. Entregue os seus litígios a Deus em oração. Romanos capítulo 12, versículo 19 diz: não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dá lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Em quarto lugar, devemos amar e abençoar os nossos inimigos, sob o presidir do Espírito Santo em nossas vidas. Romanos capítulo 12, versículo 20. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, amontoarás brasas vivas
sobre a sua cabeça. E como quinta e última recomendação do apóstolo Paulo para vencer o mal através do bem, nós devemos vencer o mal com o bem e não deixar que o mal nos vença praticando este mesmo mal. O mal é derrotado por si mesmo quando praticamos o bem frente ao mal. Romanos capítulo 12, versículo 21. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Concluindo a nossa aula de hoje, uma igreja unida, em comunhão plena, onde todos vivem em unidade de fé, avivada pelo Espírito do Senhor, com cada indivíduo tendo a responsabilidade de bem servir ao Senhor Jesus e a todos os homens, sempre esta igreja exaltará e glorificará a Cristo em todos os recantos da terra. Uma bênção especial do Senhor Jesus para você. Amor a Cristo. A glória é de Deus. Até o nosso próximo programa, Escola Bíblica no seu lar, se Deus permitir.